Balançando a Rede desta semana, que foi transmitido pela Rádio FI e realizado na Pizzaria Monte Cristo, a pizzaria do Dadá, em Campinas, abordou um assunto bastante polêmico que aconteceu na última semana. A saída da técnica Emily Lima do comando da Seleção Brasileira Feminina, que foi demitida por maus resultados e substituída por Oswaldo Alvarez, o Vadão. Para falar do assunto, o BR Debate convidou um expert no ramo, Romeu Castro, que é presidente do SAAD e um dos maiores conhecedores da modalidade no país. Além dele, participaram ainda os apresentadores Carlos e Marcelo Corsato, o comentarista Claudinei Corsi e os repórteres Washington Melo e Luiz Fabiani. Pois é, ontem estivemos com o programa Balançando a Rede Debate aqui no restaurante Pizzaria Monte Cristo, a pizzaria do Dadá. Falamos muito a respeito do futebol feminino, debatemos, os assuntos aí do futebol feminino que agora a seleção brasileira está sendo comandada pelo técnico Oswaldo Alvarez. Trouxemos aqui como convidado o Romeu de Castro, presidente do SAAD, clube pioneiro de futebol feminino no Brasil, que respondeu várias questões da nossa equipe, a equipe nota 10, tirando algumas dúvidas também a respeito do futebol feminino e debatendo esse assunto, porque tem que ser colocado em debate essa história da troca de treinador também no futebol. O assunto mais polêmico foi abordado por Romeu Castro, que falou das atitudes da ex-treinadora da seleção brasileira. É muito triste quando você tem um clima tão polarizado e onde você começa, inclusive, a atacar o passado das pessoas falando sem nenhuma razão. Nós vimos muita gente lançando nas redes ofensas pessoais e ofensas profissionais ao técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Isso é muito injusto. O Vadão tem uma história no futebol brasileiro que está acima de qualquer suspeita, um treinador de trabalhos marcantes pelo Guarani, pela Ponte Preta, teve uma grande participação no São Paulo, no Mojimirim. E o Vadão, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, bem ou mal teve um trabalho reconhecido e foi cotado como um dos 8 melhores do mundo, na eleição da FIFA, na eleição de revistas especializadas. Então eu acho que nós temos que agir com muita cautela, dar o crédito ao Vadão para que possa demonstrar qual o plano de trabalho, como vem a sua comissão técnica, aguardar que a CBF defina como fica o trabalho da base antes de julgar. O presidente do SAAD falou também o que o time de Vadão terá pela frente já neste mês com uma competição no outro lado do mundo. A seleção brasileira de futebol feminino começa um novo ciclo, um novo trabalho com a volta do Vadão, o técnico Oswaldo Alvarez. O primeiro desafio já vem cerca de 2 semanas, teremos um torneio importante na China, além do Brasil, a seleção da casa, a seleção anfitriã já de grandes resultados do passado, a Coreia do Norte, sempre marcada pela revelação de grandes atletas da base, e a equipe do México, que alterna geralmente boas e más fases, uma equipe intermediária do futebol feminino mundial. Eu acho que é a oportunidade ideal do Vadão mostrar qual vai ser a sua filosofia de trabalho nesse novo ciclo, quais as jogadoras que estão vindo aí dos trabalhos de base, que não vinham sendo bem aproveitadas até então, que vão poder ganhar espaço na seleção. O RB Debate também abordou outros assuntos e Claudinei Corsi falou o que espera que Guarani e Ponte Preta façam para afastarem o fantasma do rebaixamento que ainda ronda tanto o Brinco como o Majestoso. Os times de Campinas disputando campeonatos diferentes, todo mundo sabe, o Guarani na Série B, a Ponte Preta na Série A. E o que se pergunta os torcedores é da possibilidade de Ponte Preta, que está na Série A, ir para a Série B. E do Guarani, que está na Série B, ir para a Série C. Eu particularmente não acredito na queda dos times de Campinas. Eu entendo que a situação realmente é difícil, é complicada, mas que os times têm sim condições de conseguir uma recuperação nos campeonatos que ambos estão disputando. Então o que precisa a Ponte Preta é isso, é confiar no seu futebol. O material humano não é daquele melhor possível, mesmo porque o investimento na Ponte Preta não é tão bom como é nos chamados grandes clubes aí, que a grana entra muito mais. Então a Ponte tem que se virar com o que tem. E o Guarani a mesma coisa, trocou o seu treinador. Na minha modesta opinião, não precisaria ter trocado, o Vadão poderia ter continuado como treinador do Guarani, mas houve por bem o presidente trazer o Marcelo Cabo para o lugar do Vadão. E a gente espera também que ele consiga rapidamente achar o time do Guarani para esse campeonato brasileiro da Série B.